Recentemente eu trouxe-vos a minha lista de livros preferidos de 2025 e hoje venho-vos falar dos quase preferidos. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e que o ano esteja a correr da melhor forma. Eu hoje trago-vos mais um vídeo de balanço de 2025 e venho partilhar convosco os meus livros quase preferidos. Aqueles que não foram 5 estrelas favoritos, ok, mas que ficaram ali quase. Alguns são 5 estrelas e adorei, outros foram ali 4 estrelas e meia, quase a lá chegar, mas são aqueles que faltam só ali quase o coraçãozinho na ponta para ficar os 5 estrelas favorito. Portanto, esta é uma lista de livros que eu recomendo de coração, que acho que se vos chamam a atenção, recomendo imenso. Para mim faltou ali qualquer coisinha, em alguns eu sei indicar o que era, noutros não, mas todos eles são leituras excelentes, na minha opinião, e que vos venho recomendar. Se acabaram de chegar aqui ao canal, não se esqueçam de subscrever e deixarem já o vosso gosto. Eu sou a Ana e temos vídeos novos sobre livros todas as semanas. Então vá, eu vou tentar ir mais ou menos por ordem cronológica de quando li os livros. O primeiro livro que eu li, que entrou por esta categoria, foi o Diário de Anne Frank na versão novela gráfica, ou diário gráfico, acho que é assim. Eu vou-vos deixar aí a capa. Muitos destes livros eu não tenho e alguns eu tenho, mas não sei onde é que eles estão, aqui no meio dos caixotes. Este foi-me emprestado. O ano anterior, portanto em 2024, eu reli o Diário de Anne Frank na versão definitiva. E então senti que fazia sentido ler este quando ainda tenho a história bastante fresca. Gostei muito, achei a adaptação muito bem feita, muito bem conseguida. Tenho a opinião destes todos aqui no canal, portanto se quiserem saber mais é só procurar. Mas achei muito bem adaptado, muito bem construído. Não é uma obra fácil porque temos os sentimentos, as emoções que ela transmite no diário, portanto não é fácil passar isto para visual, mas achei muito bem conseguido e é por isso que está nessa lista. Depois, outra novela gráfica, O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Este livro está tão fofinho, tão lindo! Gente, eu gosto muito desta obra clássica, eu gosto muito desta autora também. O que eu senti nesta obra é que a adaptaram perfeitamente para crianças. Ou seja, não é uma adaptação tendo em vista, ok, vamos preservar tudo da obra, ok, o ponto de vista era, vamos preservar isto para crianças. Então temos muitos silêncios, temos muitas páginas em que não temos falas e temos as cores meias, são cores assim muito suaves, mas no início parece que são meias cinzentas, meias acinzentadas, e vão ganhando cor à medida que ela descobre o jardim e o jardim floresce, então está tão bonito. O traço é muito doce, é assim mesmo para crianças, é muito docinho mesmo de acompanhar, é tão bonito e tem-nos esta questão de nós simplesmente olharmos e percebermos a história, e percebermos os sentimentos e percebermos a atmosfera e aquela questão das cores estarem assim meias desfazerem-se e depois começarem a ser um bocadinho mais brilhantes, está muito bonito, eu gostei muito desta leitura. Depois, um livro que eu gostei tanto que já não tenho aqui porque já me emprestei para a minha melhor amiga ler, que é A Pousada da Sexta Felicidade. Eu vi este filme montes de vezes, adoro o filme, é uma história extremamente bonita e quando descobri que havia livro, comprei-o na hora, tinha que comprar, ele anda esgotado, mas há montes de sítios em segunda mão a vendê-lo. Este livro é uma não ficção e aqui o autor conta-nos a história desta mulher que tinha o sonho de ser missionária na China. Ela não tinha estudos, não era médica, não era enfermeira, não tinha habilitações e mesmo assim desafiou todas as probabilidades a ir para a China e lá fez um trabalho incrível em todos os sentidos, a servir de mediadora, a servir como auxiliar, a ir de lugar em lugar e de terra em terra, conseguiu estabelecer uma ligação com aquele povo. Estamos a falar de pessoas analfabetas que viviam nos montes, sem nada para comer. Ela fazia muito de polícia para fiscalizar os pés, para garantir que a nova lei de proibir o enfaixamento dos pés que era cumprida. Ela amou aquele povo, ela esteve entre eles e esteve lá durante as invasões do Japão à China e viveu tempos de guerra e de muito sofrimento e fez algo que até hoje se considera quase um milagre, porque ela conseguiu recolher as crianças órfãs dos vários sítios por onde passava, das várias aldeias, e atravessar com elas a pé as montanhas, sem comida, sem água, sem nada, com crianças, algumas de colo, a pé,
por várias montanhas, uma coisa incrível, surreal. O filme é espetacular, claro que mete ali uns fantasiados, umas coisas mais para a frente, mas a obra não lhe fica nada atrás, porque é real, é uma não ficção e é incrível, foi incrível ler sobre esta história. Depois vou referir A Viagem, o Grande Panda e o Pequeno Dragão, penso que é assim. Este é o segundo livro que eu leio deste autor. O outro também ficou nos quase favoritos, salvo erro, acho que também ficou na lista do ano em que eu li. Gostei muito, muito bonito, adoro este traço, tem umas ilustrações belíssimas. E não sei, eu acho que este foi um livro que me pareceu muito bem representado à depressão. Aqui o Pequeno Dragão tem momentos dolorosos pelos quais passa e que me pareceram uma representação muito, muito bem feita da depressão ou das fases da depressão. Achei uma história muito bonita, muito de nos fazer pensar e eu por isso está nesta lista. Depois, eu tenho muita literatura asiática nesta lista, o que é ótimo, vou-vos referir a Imperatriz de Shansha. Eu adorei este livro. Este livro simplesmente não foi o favorito, porque ele é muito cru para mim, pessoalmente, para ser um favorito. Ou seja, para mim ele é 5 estrelas, mas não consegue ser aquele favorito todo porque é demasiado cru e demasiado real para eu conseguir ter essa ligação emocional. Acho que é por aí, não sei se me faço entender ou se faz algum sentido. Este é o segundo livro que eu leio desta autora. Aliás, eu comprei por causa da autora. Eu não sabia sobre o que era o livro, só vi que era Imperatriz, pronto, e pareceu-me bem. Mas este livro conta a história da Imperatriz Wu, que é a mesma história que é retratada no livro Imperatriz da Lua Brilhante, da Wayne Dyer Randall. Portanto, estamos a falar da mesma imperatriz. É uma imperatriz que teve uma história de vida incrível. Foi a única imperatriz da China a reinar por direito próprio, ou seja, houve várias a reinarem por trás de um imperador fantoche, um homem. Não, ela reinou enquanto mulher, direito próprio, e foi uma mulher com uma história de vida incrível, que veio do nada, da miséria, e que conseguiu chegar à imperatriz. E que apesar de tudo parecer correr mal, tem assim altos e baixos, é assim um livro uma história, porque nos outros livros é igual. Tem momentos em que subiu e momentos em que desceu e que parece que terminou ali a jornada dela. É uma história de vida incrível. Este livro está extremamente bem conseguido, mas é muito cru, é muito real, reproduz tudo o que se passa no Palácio Proibido, o bonito e o feio, portanto pode incomodar um bocado, e a mim incomodou, mas eu também senti que isso era o propósito da autora. Achei uma representação de vida incrível. É um livro que não é excessivamente longo, mas engana porque ele cobre imenso espaço de tempo e tem uma representação incrível da vida desta mulher, que de facto é uma história quase um elogio ao feminino, porque ela teve uma vida incrivelmente dura, incrivelmente exigente, mas foi uma mulher extremamente inteligente, extremamente capaz, que desafiou todas as probabilidades a chegar à imperatriz na China, num país tão grande que acreditava que as mulheres eram um ser inferior, e ela conseguiu chegar à imperatriz e mudou muitas coisas que permaneceram assim até ao final e até aos nossos tempos. Ela implementou imensas coisas que vieram até hoje, portanto, olha, uma história de vida incrível, e eu adorei este livro e adoro esta autora. Ela tem um estilo de escrita incrível. Depois, num toque também de antigo, mas em português, Histórias de Sabor Antigo, de Paula Margarida Pinho. Gostei muito deste livro. São lendas portuguesas, histórias portuguesas, portanto, do Era Uma Vez, mas português. Tão giro, tão engraçado ver versões diferentes daquelas que eu às vezes conheço, não é? Que a gente conhece muitas versões, às vezes já vêm com influências deste país ou daquele. Está muito bem conseguido, é um livrinho curtinho que dá para crianças e para adultos, com versos super fáceis de seguir, e eu gostei imenso desta leitura, recomendo-vos muito. Falando em fantasia, Once Upon a Broken Heart, em português Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber. Este é o primeiro livro de uma trilogia. Eu tenho os outros dois nos meus planos de leitura para este ano, vamos ver como é que a coisa corre, não é? Mas eu adorei este livro, eu senti que, assim, quando é o primeiro volume de uma série, eu acho que nem sempre é muito fácil para mim dar 5 estrelas favorito da vida, porque é um primeiro volume, e aqui temos mesmo ali aquela abertura no final de isto vai continuar e para onde é que isto vai. E eu acho que é por isso que ele vem parar esta lista. Eu adorei, fiquei colada, é um livro jovem adulto com fantasia, mas que tem todos os elementos de fantasia que nós possamos querer. Tem lobisomens, tem vampiros, tem poções mágicas, tem maldições, tem tudo.
tudo e mais alguma coisa. Tem príncipes, tem reinos, tem tudo e mais alguma coisa. Eu gostei muito da leitura e cheguei ao final com vontade de continuar logo para o segundo. Entretanto, tinha outras leituras que tinha a fazer e então vim adiar, mas sim, foi daquelas leituras que me deixou colada e a querer mais e não sei, estou com expectativas muito elevadas para as continuações, vamos ver como é que corre. Depois voltamos à Ásia, não é? As Damas de Kimoto, de Sawako Ariyoshi. Gente, eu quando vi que este livro ia sair, fiquei logo curiosa e resolvi pedir a Alma dos Livros. Eles foram super gentis e enviaram-me uma cópia. Que delícia de livro, que livro tão bonito. Eu não conhecia a autora, mas fiquei, não sei, fiquei deslumbrada, eu preciso ler mais coisas dela. É uma saga familiar e nós acompanhamos aqui a nossa protagonista quando ela vai, nas primeiras páginas ela está a ir para um casamento arranjado, como era na época. Então nós temos aqui a Hana a ir para um casamento arranjado, a deixar a sua casa, a sua família, a avó que a criou, para ir unir-se à família do marido. E é um livro que vai acompanhar 3 gerações, portanto a Hana, a filha e a neta, e que com essas histórias vai refletir ou explicar no fundo como é que se deu a evolução do Japão nestes anos. Nós partimos aqui de um Japão em que a mulher ia com um enxoval todo, que ia para a casa do marido, deixava a sua família, a sua terra, o seu nome para passar a pertencer à família do marido, para passar a chamar mãe à sogra, para passar a cuidar de tudo daquela casa. Depois temos a filha a apanhar aqui a revolução e a filha que já não quer ser como a mãe e que já quer ser diferente e que não gosta nada dessas coisas e que a mãe é que é uma antiquada. E temos aqui esta evolução no tempo. Portanto, nós começamos isto no final da Era Meiji e isto passa-se entre o final do século XIX e inícios do século XX. Então nós temos esta transição, nós temos este Japão que mudou imenso em pouquíssimos anos, porque teve que assim ser, e a China a mesma coisa, e temos esta evolução numa saga familiar. Um livro curto, um livro que se lê num instante. Eu nunca mais me esqueço, eu li este livro durante o apagão, em casa com o apagão, e eu sei que li a maior parte deste livro seguido, porque eu não conseguia parar, e acabou por ser bom ter vindo o apagão, mas lindíssimo, brilhante, a preservar toda a tradição do Japão aqui, e a vermos essa tradição a ir desvanecendo e transformando-se ao longo das gerações. É lindíssimo, é triste de certa forma porque é a passagem do tempo, mas é muito, muito, muito bonito. Eu gostei imenso desta leitura. Depois, um que eu li recentemente, e eu a sério que eu não sei onde é que ele está pousado. Eu ando a pousá-los dentro de caixotes porque eu não tenho onde pousar mais. Eu não sei onde é que está o livro, mas ele está aí. Duas Irmãs, um Rei, de Philippa Gregory. Eu adorei este livro. Eu tenho gostado muito desta série Tudor, aliás, se não tivesse a gostar não dava a lê-la toda, mas acho que só 1 ou 2 é que chegaram assim a esta lista de quase favoritos, e este foi mais um, e eu fiquei maravilhada porque, não sei, acho que é dos livros mais conhecidos, se calhar até por causa do filme, acho que toda a gente já ouviu falar, toda a gente leu e não sei o quê, então, não sei, tinha medo de ser um bocadinho fail para mim, de ter aquela coisa de ser muito vendido, muito lido, muita hype, medo que fosse uma desilusão, mas não, adorei o livro, adorei o facto de ser narrado pela Mary, portanto da Maria Bolena e não da Ana Bolena, que foi algo que eu não estava à espera, porque eu sabia que a Ana Bolena que iria chegar a rainha, então estava à espera que fosse a perspectiva da Ana, mas não, é da perspectiva da Maria, e eu adorei a personagem da Maria, muito, muito querida, muito empática, é muito fácil relacionarmos com ela. É um livro grande, mas que se lê num instante, e adorei, para mim foi a Philippa Gregory no seu melhor. Adoro esta série Tudor e este livro foi impecável, foi espetacular. Depois, eu não leio muita literatura contemporânea, mas este acertou no mousse. Parte do Teu Mundo, de Abby Jiménez. Este livro foi escolhido para o Clube do Livro. Eu não conhecia, tinha visto a capa por aí, mas não me chamou a atenção, porque às vezes a literatura contemporânea para mim é um hit or miss, portanto, ou adoro, ou não gosto, ou fica aquém. Então foi um livro que não me tinha chamado muita atenção, mas foi votado para o Clube do Livro, li a sinopse, pareceu-me interessante, pareceu-me que no mínimo seria uma leitura leve para descontrair. E, gente, eu fiquei colada ao livro, eu li-o em 2, 3 dias, eu não conseguia parar de ler, fiquei mesmo colada, o ritmo de escrita é lindíssimo, a história é muito bonita, é divertida, sim, mas tem camadas, que é uma coisa que eu adoro, ou seja, não é só aquela história para nós nos rirmos e para ser clichê e para descontrair, é isso tudo,
mas tem muitas camadas por cima. Tem camadas sobre identidade, sobre quem é que eu sou, que caminho eu quero seguir. Tem aqui a pressão dos pais, tem aqui a pressão do trabalho e da sociedade e do que é que ele nos exige. Tem aqui tantas questões que são colocadas por cima que eu achei lindíssimo. É divertido, é leve, é romântico, é previsível, etc. Mas tem muito mais que isso. Eu adorei o livro e fiquei encantada. Tenho mesmo que ler mais coisas da autora. Depois eu tenho que referir, porque eu finalmente terminei de ler a Card Captor Sakura Clear Card. Vamos mostrar que este é o último volume, portanto o volume 16, e eu terminei de ler este ano. Eu já partilhei convosco, eu acho que a primeira série, Card Captor Sakura, é melhor do que esta, mas esta também não fica assim imensamente atrás. Gostei muito, para mim, o regressar a estas personagens, o saber o que é que lhes aconteceu, para mim aquece-me o coração. Achei que a história, parte do mistério, etc., andou ali um bocadinho para trás e para a frente, mas eu também andei a ler aos bocados, porque eles iam saindo, eu ia lendo, li agora um, li agora outro. Um dia destes tenho que fazer uma releitura toda seguidinha e depois trarei uma opinião mais concisa, mas gostei muito. Para mim não foi 5 estrelas favorito como foi o primeiro, mas ficou ali mesmo quase. É muito bonito, muito doce e de aquecer o coração. Depois, uma leitura que eu ouvi há tempos falarem sobre este livro e nunca tive coragem de ler, foi o Capitães da Areia, de Jorge Amado. Que leitura dura, gente, que leitura de partir o coração, de apertar o coração. Uma leitura simples, descomplicada, fácil de ler, mas que retrata uma realidade muito crua, e precisamente por ser uma realidade é que mexe connosco. Portanto, estou a falar desta história brasileira que este livro chegou a ser censurado, e nós aqui temos a história de meninos da rua, meninos que vivem como homens, como adultos, que roubam, que fumam, que tudo. Uma história fácil de ler, demasiado fácil quase, pomos-nos ao nível deles, é fácil de entender, é fácil de nos relacionarmos, é fácil de pensar que se fôssemos nós, se calhar faríamos como eles ou pensaríamos como eles, mas é uma leitura mesmo de nos partir o coração, muito forte mesmo, muito bonita, mas dolorosa de se ler. Tinha que estar mesmo nesta lista, muito boa leitura. E outra leitura que também foi forte, também foi de mexer e também foi dolorosa, foi O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda. Eu andava há anos a dizer que queria ler este livro, gente, era dos livros que há mais tempo no meu Goodreads, porque toda a gente dizia que era espetacular, e depois olhem, vem adiante, uma pessoa faz isto. É um livro curtinho, 100 páginas, muito bonito também, não é daqueles livros muito óbvios, de nós chegámos ali à primeira página, já estou a perceber a coisa. É daqueles livros que eu acho que a história se vai da nossa memória e nos fica a emoção e os sentimentos e a mensagem que o livro nos traz sobre a humanidade, sobre o que é que significa ser humano ou ser selvagem ou ser o que seja. E é uma história contada da perspectiva deste homem que lia romances de amor. Muito bonito também, muito bonito. Outra fantasia, Band of Corvos, de Anne Bishop. Este livro, ou seja, este é o segundo livro da série dos outros. O primeiro eu dei 5 estrelas, favorito, esteve na minha lista de favoritos. Este aqui eu senti que estava ao mesmo nível, mas senti que se calhar não fui apanhada assim tão arrebatada, não sei se isto faz sentido, ou seja, o primeiro arrebatou-me completamente, fiquei super surpreendida, apaixonei-me ali. Aqui eu adorei o livro, para mim continua ali nas 5 estrelas, mas senti que se calhar não fui tão arrebatada, tão apanhada de surpresa, porque já estava com a expectativa de que ia ser muito bom. Não sei que isso faz sentido. E é por isso que ele não está nos favoritos, mas para mim continua a ser 5 estrelas e adorei a continuação. E estou ansiosa para ler o terceiro, que já está nos meus planos de leitura para este ano. Vamos ver se a coisa corre bem. E por fim, terminar esta lista com uma leitura que eu fiz agora em dezembro e que me arrebatou completamente. Guerra de Jade. Gente, este livro para mim foi 5 estrelas, eu adorei. O Cidade de Jade li-o em março, eu também adorei, mas para mim foram 4 estrelas, bem gordas, bem sólidas. Este livro foi qualquer coisa. Estou a reservar agora o favorito para o terceiro, vamos ver se a coisa agora, estou com muitas expectativas. Portanto, estou a falar do segundo livro da saga dos Ossos Verdes. Estou a falar de uma fantasia para adultos, inspirada na Ásia também. É uma fantasia que tem um crescendo incrível. O primeiro volume era bom, este
a série expande por aqui, por todo o universo, é uma coisa incrível. Adorei esta leitura, é bastante mais grosso que o primeiro, mas lê-se no instante, eu não conseguia parar e lembro-me depois de parar, de voltar a ler as últimas páginas, porque eu fiquei mesmo a tentar processar tudo o que tinha lido. É um livro incrível, cheio de detalhes, com o desenvolvimento político, social, económico desta nação, tudo aqui explicado. Temos aqui os mapas todos, é um livro mesmo incrível. Para mim, foi uma excelente continuação. E é isso, pessoal, são estes os livrinhos que para mim foram espetaculares e que ficaram ali quase favoritos. Alguns destes são 5 estrelas, sim, simplesmente não foram 5 estrelas favoritos da vida, ok? Aqui outros ficaram nas 4,5, mas ficaram ali mesmo nas 4,5 bem gordas e ali quase mesmo. São tudo livros que eu vos recomendo, sem sombra de dúvida, se estiverem a pensar a ler algum destes, pá, é uma recomendação minha que o façam. Eu gostei mesmo muito. Espero que tenham gostado desta lista. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e digam-me também que há algum livro que para vocês este ano passado foi um quase favorito. Ficou ali quase nas 5 estrelas favorito da vida. Digam-me qual é que foi esse livro, fico à espera dos vossos comentários. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com os vossos amigos para darem a conhecer aqui o meu trabalho e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!